O episódio que nos apresenta a coelhinha mais fofinha dos animes, as minas com os olhos mais poderosos de todos, o vilão mais kawaii que já tivemos e a chama do pêssego. Fala pessoal, tudo bem? Tai aqui, hoje estou trazendo para vocês a análise do primeiro episódio de Peach Boy Riverside, que inclusive foi um episódio muito bom, já chegou surpreendendo. Bom, o anime começa com a protagonista, a Salterine, que também pode ser chamada de Sari, uma loira bonitona de olhos rosas, que pelo que disse não é mais, mas já foi uma princesa. E essa protagonista, ela encontra a Frau, uma coelhana, seria um semi-humano, já tiveram uma relação logo no início do episódio, que é uma coelhinha muito fofinha por sinal. E a protagonista, logo depois de dar a cenoura para a Frau, pergunta para ela se ela conhece a pessoa que ela está procurando, pelo desenho mostrado ali. A Frau desconhece, não consegue reconhecer aquela pessoa, mas agradece a Sally de novo pela cenoura. E tivemos mais uma cena muito fofa do anime. Já é uma protagonista, né, uma personagem que a gente já pode chamar muita atenção logo de cara, que já fazem com o propósito de a gente ter um carisma por ela. Bom, e logo após essa relação entre o panfleto do rosto da pessoa que a Sally queria saber e a entrega da cenourinha, a Frau acaba decidindo seguir a Sally na sua jornada e inicialmente a Sally não curte muito essa ideia, mas acaba que ela aceita, né? Na cabeça da gente a gente pensa, pô, quem recusaria uma coelhinha fofinha dessa, bacana, né? Acompanhar você na jornada, sua companheira, né? Mas o anime vai mostrar pra gente o porquê que a maioria das pessoas nesse universo não, né, definitivamente não aceitaria, gostaria disso, né? Mas é papo pra daqui a pouco, a gente vai falar sobre isso. E assim, quando a Sari chega na nova cidade, no novo vilarejo com a Frau, elas se deparam com um homem na cidade que as recebe muito bem até perceber que a Frau era uma semi-humana. Ele acha ela muito assustadora e diz não permitir a coelhinha entrar na cidade por ser uma semi-humana. Inicialmente a Sally estranha muito esse comportamento desse homem, desse vilarejo, e acaba tendo rapidamente um flashback do passado de uma mulher que nesse momento ainda do anime nós não conhecemos e aparentemente se assusta com isso. Mas então, voltando para a cena normal do anime, acaba que a Sally ela decide não entrar no vilarejo, porque se a coelhinha não poderia entrar com ela, ela não gostaria de entrar. Mas na verdade não era bem assim. Ela simplesmente quis sair da visão, da perspectiva daquele cara e cobrir a coelhinha, né, a Frau de um jeito para que não mostrasse que ela era uma semi-humana, apesar de ficar com seu rosto explícito, mas isso aí a gente desconsidera, né? E elas tentam entrar no vilarejo de novo, mas avistam mais um cara que tá com cenoura nas costas. E inclusive a coelhinha não quis nem saber, já aponta pra cenoura do cara, já começa a falar como se não tivesse o problema, né, de ser uma semi-humana. Mas magicamente, pelo anime, não é perceptível isso. E acaba que ele as recebe muito bem, convida pra mansão dele, porque elas pareciam estar com fome, né? E na hora de dormir, esse cara explica pra Sally que eles, né, os seres humanos eram muito assombrados por monstros no passado, mas que alguém apareceu lá e deu um jeito. E quando ele falou isso, a Sally na hora já se lembrou daquela mulher que apareceu, sabe, naquele flashback, e perguntou pro cara e confirmou que realmente era aquela mulher. Mas com essa explicação do cara, deu para entender por que todo mundo tem o medo dos monstros, inclusive dos semi-humanos, né? Já foram muito devastados por causa disso. Mas mesmo assim, a protagonista não entende o que o cara fala, apesar dele dizer que são inimigos mortais e coisas do tipo. E logo após essa explicação, a Sally decide dormir. E logo quando ela acorda, já tem muitas pessoas gritando sobre o monstro. E eu, inclusive, achei que era a coelhinha, né? Eu pensei que, pô, ela tava com aquela forma ali fofa, mas que ela ia se transformar de alguma forma, pelo que o anime mostrou sobre o que eram os semi-humanos, os monstros. Mas não, não era a coelhinha, era um ogro, um galo muito brabo. Inclusive, eu gostei bastante da estética, do design desse galo, eu achei ele muito legal.
E a personagem começa a sentir algo diferente, a protagonista, algo quente de acordo com ela, e começa a se aproximar muito do galo e quase morre na real. Ela começou a ficar muito perto e teve uma cena muito bem feita, muito legal, da coelhinha dando um surra no galo. Foi só 2 chutes e já finalizou com ele. E eu achei que ficou muito boa a animação e ficou muito estilosa, né? E acaba que a coelhinha salva aquele pessoal ali do vilarejo, mas que não reconhecem isso como uma salvação, assim, digamos, mas sim reconhecem ela como mais perigosa ainda do que aquele galo, porque ela, um semi-humano, teve a força para conseguir derrotar um galo desse que era um ogro, um monstro. Então ela era muito perigosa, né? Ela representaria uma ameaça para todos eles. Mas acaba que eles decidem por não deixá-las ficarem no vilarejo, ela e a Sally. Mas no invés de achar ruim a coelhinha, ela acaba agradecendo, felizinha, pelas cenouras dadas a ela, que estavam muito gostosas. Inclusive foi uma cena muito fofa de novo. De fato é uma personagem que foi feita para ter o carisma de quem assiste, né? Mas na hora de ir embora, tanto a Sally quanto a Frau foram abordadas por um cavaleiro do reino do anime, já foram algemadas, mas o cara que as prendeu era um cara muito bacana, né? Ele se chama Hawthorne Grator, que é um nome meio difícil, né? Mas esse é o personagem que as prendeu e ele é o comandante lá do exército do reino. E a protagonista ainda nesse momento se apresenta revoltada sobre o que tinha acontecido com a Frau, mas ele explica que um semi-humano ter a força para matar um ogro é uma coisa que não costuma ser vista e que faz sentido as pessoas ficarem assustadas por isso, mas que ele também já pensava assim no passado, como essa galera que ficava assustada com os semi-humanos, mas que hoje em dia já é diferente. Ele valorizou a atitude da Frau, que foi lá proteger, né, a Sally, e valorizou, categorizou como uma cavaleira. Depois disso teve uma cena simplesmente nonsense do anime, né, o que a gente chama de fanservice, que teve um et lá de leve, porque mostrou não sei se é uma lula ou um povo, não lembro também, e aí teve aquele negócio de hentai, né, dela se imaginando, se envolvendo nos tentáculos. Bom, eu não posso mostrar no YouTube, você sabe, senão o YouTube acaba com a gente, né, mas vocês estão ligados, né, que aconteceu pra quem assistiu, e pra quem não assistiu já sabe que teve uma cena de et, né, e se você gosta, ótimo, se você não gosta, já fique sabendo que o anime já jogou uns fanservices assim. E logo depois dessa cena meio assim, digamos que sem sentido, veio outra cena pra surpreender que eu particularmente não entendi. Que vemos umas criancinhas lá falar do cara, do comandante, pô, agora você tem uma namorada, né? E eu pensei, pô, vou elogiar, né? Que ela falou bonitona, né? Vão elogiar, sei lá, o cabelo, o olho, nada. Os moleques, as criancinhas já chegam falando do peitão da vida. Eu ri bastante, eu não esperava uma reação dessa, né? Mas depois disso é apresentado pra gente 2 ogros, né? A grande ogra do leste, que é a Mac, e o Set, o ogro morsa do norte. E aí eles já, né, tentam invadir o vilarejo lá, e o olho da Mac tem uma animação muito louca lá sobre... É um olho meio diferente, com um poder estranho, e ele acaba assim regaçando com toda uma área daquele vilarejo, acaba com o muro, etc. E acaba que ela tem uma consequência por usar isso que ela chama de canhão, né, esse olho canhão, que ela, né, vira Chibi depois disso. Coisa de anime, né, a gente já sabe. E o Set, né, já entra invadindo a cidade e chega acabando com todos os guardas. Teve uma cena muito agressiva que eu inclusive não esperava que ele acabasse tanto com os caras assim, até porque ele, querendo não, né, apesar de ser um ogro e gigante, ele é uma tropeira e não tem uma cara tão assustadora assim, mas deve ser um dos principais vilões do anime, pelo menos o que foi apresentado nesse primeiro episódio. E nesse momento, a Sally, ela estava se aproximando do Set, né, porque ela estava sentindo o corpo quente, ela estava ficando meio inconsciente de certa forma, mas a Frau já chega e mete o chutão no Set e já afasta a Sally dali. E aí sim começa uma luta entre a Frau e o Set. E ele não entende o porquê que uma semi-humana estava acompanhando uma humana, não faz sentido isso, mas ela diz que quer proteger a Sally por ter gostado dela, já que ela não tinha medo dela.
Nesse momento, acaba que a Frau, que não estava desistindo, que estava persistindo na luta, rapidamente já se despede, já, né, na teoria morreria, né, mas óbvio que no primeiro episódio, o personagem principal, né, logo de cara apresentada, não morreria, e ela volta pro jogo, com o grito da Sally. Ela acorda, ela retoma a consciência de que devia continuar aquela luta, que não podia desistir ainda. E acaba que ela dá um golpe no set, mas que foi meio desanimador, já que foi bem estática a animação e tava indo muito bem o anime nesse quesito, mas vamos ver como é que vai ficar nos próximos episódios, né? Mas, e de novo, a Sally com uma aura meio doida, já ela vem e surge o olho dela com uma chama de pêssego insana e já simplesmente oblitera o braço do Seth. Foi uma cena que, apesar de estática, sem animação, foi um quadro muito bonito, muito da hora que o anime apresentou. E depois eles mostram, né, aquele rosto, né, insano, muito bonito da Sally, que também já foi apresentado no trailer. E tudo isso contando uma historinha lá de fundo que eu particularmente não consegui prestar atenção. Acho que a maioria de vocês que assistiram também não, porque quem que numa cena de ação vai ficar prestando atenção numa historinha de fundo, né? Meio complicado, pelo menos eu acho. E acaba assim se encerrando o episódio, que foi um episódio que eu no geral achei muito bacana, com algumas cenas de animação boa, apesar de eu não ser um cara que importa tanto com isso. E eles também usaram trilhas sonoras muito boas, gostosas de escutar, empolgantes. Eu sou um cara que valorizo muito isso. E também sabem fazer looks bem feitos, como os looks finais da protagonista, que quiseram mostrar uma cara insana, mas muito bonita dela e conseguiram. Os olhos da Mac naquele momento que ela estava destruindo a cidade, que também ficaram muito legais, no sentido mais de terror. E também, além disso, eles também conseguem deixar fofas as cenas da Frau, que é uma personagem muito fofinha, né? Tende a ir por esse lado, e eles conseguem entregar isso. Então eles conseguem mostrar todos os lados que eles precisam de personagens específicos e do estilo da cena, de mais assustadora, fofa, de coisas do tipo. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham gostado desse episódio. Se gostou, deixa o seu like, fala aí o que você achou desse episódio, desse vídeo, né? Quais são os outros animes que você vai acompanhar essa temporada, que eu vou fazer análise de vários aqui. Mas é isso, pessoal, até no próximo vídeo, obrigado por ter acompanhado até aqui e valeu!